Havia algo sobre Gypsy Rose Blanchard e sua mãe, Dee Blanchard, que você não conseguiria deixar de amar. Uma filha que sofria de câncer, distrofia muscular e uma série de outras doenças, mas que ainda sorria sempre que podia, e uma mãe que se dedicava a dar à filha tudo o que ela sempre quis. Por mais de 20 anos, elas foram a imagem aparentemente perfeita de inspiração e esperança. Então, quando Dee foi esfaqueada até o seu falecimento em sua própria casa com sua filha doente e desaparecida, a comunidade mergulhou no caos. Não havia como a garota sobreviver sozinha, eles pensaram. Pior ainda, e se a pessoa que matou Dee tivesse sequestrado Gypsy Rose? Uma caça responsável foi ordenada para Gypsy Rose, e para a alegria de todos, ela foi encontrada poucos dias depois. Mas a Gypsy Rose que eles encontraram dificilmente era a mesma garota que havia desaparecido. Em vez de uma paciente magra e deficiente com câncer, a polícia encontrou uma jovem forte andando e comendo sozinha. Perguntas instantaneamente surgiram sobre a amada dupla mãe e filha. Como Gypsy Rose mudou tão rapidamente da noite para o dia? Ela realmente tinha estado doente? E mais importante, ela estava envolvida na morte de Dee Blanchard? Gypsy Rose Blanchard nasceu em 27 de julho de 1991, em Golden Meadow, Louisiana. Pouco depois de seu nascimento, sua mãe Dee e seu pai Rod Blanchard se separaram. Embora Dee tenha descrito seu pai como viciado em drogas que havia abandonado sua filha, Rod contou uma história diferente. De acordo com Rod, ele tinha apenas 17 anos quando Dee, de 24 anos, engravidou de Gypsy Rose. Embora inicialmente tenha se casado com Dee depois de descobrir sobre a gravidez dela, ele logo percebeu que se casou pelos motivos errados. Apesar de se separar de Dee, Rod manteve contato com ela e Gypsy Rose, e regularmente lhes enviava dinheiro. Desde o início, Dee se retratou como uma mãe modelo, uma mãe solteira e incansável que faria qualquer coisa pela sua filha. Ela também parecia estar convencida de que havia algo terrivelmente errado com sua filha. Enquanto Gypsy Rose era criança, Dee a levou ao hospital convencida de que ela sofria de apneia do sono, embora não houvesse nenhum sinal da doença. Dee permaneceu convencida, eventualmente determinando a si mesma que Gypsy Rose tinha um distúrbio cromossômico não especificado. A partir de então, ela observou a filha com muita precaução, temendo que um desastre pudesse acontecer a qualquer momento. Então, quando Gypsy Rose tinha cerca de 8 anos, ela caiu da motocicleta de seu avô. Dee a levou ao hospital, onde ela foi tratada de uma pequena escoriação no joelho. Mas Dee não estava convencida de que sua filha estava curada. Ela acreditava que Gypsy Rose precisaria de várias cirurgias se esperasse voltar a andar. Até então, Dee decidiu que Gypsy Rose permaneceria em uma cadeira de rodas para não agravar ainda mais o joelho. A família questionou a condição de Gypsy Rose, e sua mãe, Dee, simplesmente saiu da casa da família e se mudou para outra cidade na Louisiana, que ficava mais perto de Nova Orleans. Ela então encontrou um apartamento em ruínas e vivia com o dinheiro que o governo fornecia para as supostas doenças de Gypsy Rose. Depois de levar Gypsy Rose para um hospital em Nova Orleans, Dee afirmou que, além de seu distúrbio cromossômico e distrofia muscular, agora a sua filha tinha problemas de visão e audição. Além disso, ela alegou que a criança começou a sofrer de convulsões. Embora os exames médicos não mostrassem sinais nenhum dessas doenças, os médicos prescreveram medicamentos anticonvulsionantes e analgésicos genéricos para Gypsy Rose. Em 2005, o furacão Katrina forçou Dee e Gypsy Rose a se mudarem para o norte, para Aurora, Missouri. Lá, as duas se tornaram subcelebridades, atuando como defensora dos direitos das pessoas com deficiência e doentes. O Habitat for Humanity construiu para elas uma casa com uma rampa para cadeira de rodas e uma banheira de hidromassagem. E a Fundação Make-A-Wish as enviou viagens para Disney e deu-lhes passes para os bastidores de um show de Miranda Lambert. Mas nem tudo foi diversão. Porque as mentiras de Dee Blanchard começaram a se revelar.
A imprensa que Diddy e Gypsy Rose receberam através das várias fundações atraiu a atenção de médicos de todo o país. Em pouco tempo, especialistas estavam entrando em contato com Diddy para ver se havia algo que eles pudessem fazer. Desses médicos, um neurologista pediátrico de Springfield, chamado Bernardo Flatterstein, ofereceu-se para ver Gypsy Rose em sua clínica. Mas enquanto ela estava lá, Bernardo descobriu algo surpreendente. Não apenas Gypsy Rose não tinha distrofia muscular, mas também não tinha nenhuma das outras doenças que Diddy alegou ter. "Não vejo nenhuma razão para ela não andar", disse ele a Diddy. Quando Diddy o ignorou, ele começou a fazer ligações para médicos em Nova Orleans. Embora Diddy afirmasse que o furacão havia destruído todos os registros de Gypsy Rose, Bernardo conseguiu encontrar médicos cujos registros haviam sobrevivido. Depois de conversar com eles e confirmar mais uma vez que Gypsy Rose era, para todos os efeitos, uma criança saudável, ele começou a suspeitar que Diddy era quem estava realmente doente. Desde então, foi sugerido que Diddy tinha síndrome de Munchausen, um distúrbio de saúde mental no qual um cuidador cria doenças fictícias para uma pessoa sob seus cuidados. Enquanto isso, sem conhecimento de Bernardo, Gypsy Rose também começou a suspeitar que havia algo seriamente errado com a sua mãe. Em 2010, Diddy dizia a todos que Gypsy Rose tinha 14 anos, mas na verdade ela já estava com 19 anos de idade. A essa altura, ela sabia que não estava tão doente quanto sua mãe afirmava, pois sabia muito bem que podia andar. E apesar de sua educação mínima, pois ela não foi à escola depois da segunda série, ela aprendeu a ler sozinha graças aos livros de Harry Potter. Gypsy Rose sabia há algum tempo que algo estava errado, e desde então, ela tentava escapar de sua mãe. Uma noite, ela até apareceu na porta da vizinha de pé sobre os próprios pés, implorando por uma carona até o hospital. Mas Diddy rapidamente interveio e explicou tudo, um talento que ela aparentemente aperfeiçoou ao longo dos anos. Sempre que Gypsy Rose começava a se desviar, se tornar independente ou sugerir que ela era tudo menos uma criança inocente sofrendo de uma doença mortal, Diddy explicava que a mente de Gypsy Rose estava confusa pela doença. Ela dizia que tinha problemas mentais ou que as drogas a impossibilitavam de saber do que estava falando. Por causa da natureza adorável de Diddy e Gypsy Rose e seu vínculo inspirador, as pessoas acreditaram nas mentiras, mas a essa altura, Gypsy Rose estava ficando farta. Após o incidente com a vizinha, Gypsy Rose começou a usar a internet quando sua mãe ia dormir, para encontrar homens em salas de bate-papo online. Embora sua mãe tenha acorrentado à cama e ameaçado quebrar seus dedos com um martelo, quando descobriu as suas atividades online, Gypsy Rose continuou a conversar com homens, esperando que um deles pudesse salvá-la. Finalmente, em 2012, quando ela tinha cerca de 21 anos, ela conheceu Nicholas Goldjohn, um homem de 23 anos de Wisconsin. Nicholas tinha ficha criminal por exposição indecente e histórico de doença mental, mas isso não desencorajou o Gypsy Rose. Alguns meses depois de se conhecerem, Nicholas veio visitar Gypsy Rose, e enquanto Diddy estava em um raro passeio solo, eles começaram a planejar o assassinato de Diddy. Gypsy Rose estava esperando que alguém a salvasse, e Nicholas parecia a pessoa certa para fazer isso. Por meio de mensagens no Facebook, os dois planejaram a morte de Diddy. Nicholas esperaria até que Diddy fosse para a cama, e então Gypsy Rose o deixaria entrar para que ele pudesse fazer o combinado. Então, em uma noite de junho de 2015, o ato foi realizado. Enquanto Diddy dormia em sua cama, Nicholas a esfaqueou 17 vezes nas costas, enquanto Gypsy Rose o via em outro quarto. Pouco depois da morte de Diddy, o casal fugiu para a casa de Nicholas em Wisconsin, onde foram presos dias depois. Embora muitos inicialmente acreditassem que Gypsy Rose havia sido sequestrada pela pessoa que matou sua mãe, a polícia rapidamente descobriu a verdade graças às muitas pistas que o casal havia deixado para trás. Mais notavelmente, Gypsy Rose postou uma mensagem bizarra na página do Facebook de Diddy, falando: "Essa vadia está morta", que as autoridades rapidamente localizaram na casa de Nicholas. Gypsy Rose revelou mais tarde que havia postado a mensagem porque queria que o corpo de sua mãe fosse descoberto.
Embora ela certamente não planejasse ser pega, sua prisão acabou dando a ela a oportunidade de finalmente compartilhar sua história real com o mundo. E em pouco tempo, a simpatia que sempre acompanhou Didi mudou para Gypsy Rose. Aqueles que expressaram tristeza pela morte de Didi agora estavam furiosos por ela tratar uma criança assim. Muitos também ficaram chocados ao saber que Gypsy Rose estava na casa dos 20 anos, pois Didi havia alterado significativamente sua aparência para torná-la mais doente e mais jovem, raspando o cabelo antes dos tratamentos de leucemia e aparentemente permitindo que seus dentes apodrecessem. Os psiquiatras eventualmente rotularam Gypsy Rose como uma vítima de abuso infantil. Didi não apenas forçou Gypsy Rose a fingir doenças, mas também bateu nela, destruiu seus bens pessoais, prendeu-a em sua cama e às vezes até negou sua comida. Alguns especialistas mais tarde citaram a síndrome de Munchausen como raiz do comportamento de Didi. Mas, embora a opinião pública tenha mudado contra Didi, o motivo de seu assassinato ainda permanecia. Eventualmente, Gypsy Rose confessou que havia pedido a Nicholas para matar sua mãe em uma tentativa desesperada de escapar dela. Ela se declarou culpada de assassinato em segundo grau em 2016 e foi condenada a 10 anos de prisão. Seu namorado Nicholas foi condenado à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. Gypsy Rose atualmente está cumprindo sua sentença no Chillicothe Correctional Center, no Missouri, mas pode ser elegível para liberdade condicional no atual ano de 2023. Enquanto isso, Gypsy Rose pesquisou desde então a condição de sua mãe e aceitou o abuso que sofreu. Ela sente remorso pelo assassinato, mas afirma que está melhor sem Didi. Sinto que sou mais livre na prisão do que morando com minha mãe, disse ela em 2018, porque agora posso apenas viver como uma mulher normal. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário abaixo compartilhando suas reflexões. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Postamos vídeos todos os dias, 12 horas. Até a próxima!